Seja muito bem-vinda a mais uma Ranch Class, nosso programa de estudos desenvolvido para nutrir o seu conhecimento e te transformar numa nail designer de alto valor. Na aula dessa semana você vai descobrir como fazer um alongamento no formato bailarina com extrema naturalidade. Então fica até o final porque você vai sair dessa aula sabendo exatamente como fazer um alongamento no formato bailarina que tire suspiro das suas clientes. E se essa aula for útil para você ao final, você deixa o seu like e me conta nos comentários o que você achou, combinado? Vou começar aqui removendo a borda livre. O meu cortador, eu venho tirando essa parte aqui que cresce. Vou pegar uma lixinha descartável e vou arredondar essas pontinhas. Tem que arredondar bem para não ficar essas pontinhas para fora do alongamento. E lembrando que é um formato bailarina, então é um formato que já funila nas laterais. Então, se eu deixar essas pontinhas para fora, vai dar problemas na estrutura, vai comprometer a lateral da estrutura. Provavelmente vai ficar cheia de infiltração, ou vai deixar a estrutura da parte lateral frágil. A gente tem que se atentar a isso. Então, aqui que eu arredondei já. Vamos começar distribuindo a step 1, que vai fazer a função do desidratador. Tirei o excesso e vou passar uma vez por cada parte da lâmina. Vou pegar o ventiladorzinho para secar. Se não tiver ventilador, pode esperar secar normalmente, tá? Mas ele tem que evaporar antes de colar tips. Olha, conforme ele vai evaporando, ele já vai ficando todinho esbranquiçado novamente. Que é essa unha desidratando, removendo umidade da lâmina. Essa tips no formato bailarina, ela já vem no formato, tá vendo? Ela vem meio reta, tá vendo? Sem curvatura. Então, a gente vai precisar aplicar o gel hard pra gente conseguir deixar uma curvatura bem acentuada, já que a curvatura da bailarina é uma curvatura mais acentuada. Vamos ver aqui se vai dar o tamanho. Olha, ficou grande, tá vendo que tá pra fora do dedo? Como o quadro ficou largo, eu peguei o número 5. O número 5 deu certinho, exceto essa pontinha aqui, foi um pouquinho pra fora do dedo. Então, eu vou pegar a tesourinha e vou dar um leve cortinho nela. Ó, vou pegar aqui a tesourinha e vou dar um cortezinho na pontinha. Agora sim, encaixou certinho. Identifiquei meu ponto de estresse, ó, tá um aqui embaixo, onde começa a desprender, ó,
lateral aqui, não essa. Então, se eu fosse seguir essa daqui e colasse minha chips mais pra baixo, toda essa lateral aqui, ó, que o ponto de estresse tá mais pra cima, ia faltar a estrutura lateral, como eu expliquei pra vocês na aula anterior. Então, precisamos seguir esse ponto que tá mais alto. Então, a minha chips precisa ser aplicada aqui. E ó, a minha chips ficou bem transparente de uma extremidade à outra. É assim que precisa ficar, não pode ficar região esbranquiçada. E olha pra você ver como as laterais estão bem estruturadas, ó, não tem pontinha pra fora. Se você se atentar bem aqui, ó, por conta desse ponto de estresse tá mais pra cima, aqui ficou um leve pedacinho de chips, ó, sem unha grudada. E tá tudo bem, porque isso daqui a gente ajusta na lixa. Antes de nivelarmos, já vamos cortar o comprimento. Bailarina não pode ser um tamanho curto, como eu expliquei para vocês na aula teórica. Então, tem que ser um tamanho de médio para longo. Então, vou tirar aqui só um pouco do comprimento, lembrando que a gente sempre corta um pouquinho maior do tamanho desejado, que depois a gente ainda vai precisar lixar. O lado do corte sempre virado para mim, tá? Agora sim, vou pegar aqui a minha broquinha de cerâmica. Remover a marcação do encaixe, lembrando que só pode passar a broca, vou trocar para direita, tá? Vou para direita agora. Lembrando que só pode passar a broca em cima da região de encaixe, você não pode passar essa broca em cima da unha natural. Então, a gente trabalha só com a pontinha da broca, somente no desnível, tá? Primer, que é o adesivador Step 2. Lembrando que o primer não pode ser passado por cima da chips, ok? Só pode ser passado na unha natural. Peço do primer no pincel e vou vir aqui passando só em cima da unha natural até o degrau da marcação que removemos, sem passar em excesso. É uma pincelada em cada parte da lâmina. E perceberam que em nenhum momento eu desci aqui para chips? E se você descer, o gel ele vai descolar da chips. Agora, eu vou pegar aqui o meu camuflagem pink e vou fazer o gel capa base. Lembrando que a capa base ainda faz parte da linha de preparação. Ela vai controlar a flexibilidade dessa unha natural, principalmente se for unhas muito finas, como é o caso dela. Então, não pode pular essa etapa, deixar de passar o gel capa base. Saiu da cabine, eu vou pegar uma pérolazinha bem pequenininha, olha, do gel hard da Volia, que é o gel de curvatura, e vou pincelar somente na borda livre, que é onde vamos dar a curvatura. Não pode passar o gel hard no leito, porque a química que tem nesse produto tem um aquecimento muito elevado, onde vai dar uma sensação de grande desconforto para a cliente e também pode até danificar a unha natural, então não pode, tá? Somente borda livre. Gel de curvatura é para curvatura, não tem que ser passado no leito. Então, aqui, ó, selo ponta, tá? Selo ponta, selo lateral. Olho de lado para ver se não tem nenhum excesso de produto. E vou levar ali para a cabine por 4 segundinhos para fazer a curvatura. Lembrando, né, que o formato bailarina requer uma curvatura bem acentuada, por isso que estamos utilizando esse gel. Pode pôr 4 segundinhos. Já pego a minha pinça. Saiu, eu já vou curvar, olha. Então, começo curvando aqui na ponta, abre e fecha.
e vou subindo até o ponto de estresse, ó. Começa aqui na ponta, olha como já vai fechando bem, olha. E da ponta eu vou subindo, tá? Até o ponto de estresse, sem curvar leito. Agora que ficou com uma curvatura ok, eu vou colocar a presilha para manter essa curvatura que a pinça deu. Então, a pinça da curvatura, a presilha mantém. Peguei minha presilhinha, vou colocar aqui, ó, no ponto de estresse. Vou dar uma sutil apertadinha para encaixar bem aqui dentro. E vou colocar ali na cabine por 60 segundinhos para catalisação desse gel. Pode pôr o da cabine e eu não vou tirar a presilhinha de imediato, porque esse gel ele precisa se estabilizar, porque senão a curvatura vai abrir novamente. Então, eu espero em torno de uns 30 segundinhos para poder remover a presilha, tá bom? Então, aqui, ó, já se passaram os 30 segundinhos. Agora, eu posso remover a minha presilha. E não vai ter risco da minha curvatura abrir. E olha como já ficou uma curvatura bem acentuada, bem bonita, tá vendo, ó? Olha como já tá bem bailarina essa unha. E agora, vamos fazer a nossa construção estratégica. Deu 10 segundinhos, vou dar uma batidinha para ver se o gel secou. E também é o tempo do gel se estabilizar, porque se eu curvar com ele muito quente, esse gel vai levantar. Então, aqui vem curvando novamente, pontinha. A bailarina sempre gosta de começar curvando da ponta e ir subindo a curvatura. Acho que fica um formato bem mais bonito. Então, mantém um pouco. E agora, vou colocar aqui a presilhinha. Pressiono para encaixar bem aqui a curvatura dentro da presilhinha. E vou levar para a cabine para polimerização completa, que é 120 segundos. Vou pegar aqui meu papelzinho Scott, vou borrifar o álcool 70. E vou tirar a camada de inibição do produto. E para começar a etapa de acabamento lógico do nosso método, vamos seguir os nossos 3 conceitos do acabamento lógico, que é saber o que lixar, por que lixar e até que ponto lixar. Então, antes da gente começar o acabamento, vamos analisar essa unha. Então, se a gente observar, ela não é uma unha que tem excesso de produto. Se a gente virar ela de lado, a gente já consegue ver um nivelamento bom aqui na região da cutícula. Conseguimos observar também uma leve ondulação aqui no centro da unha. Então, na hora de fazer o acabamento de superfície central aqui,
com a broca, precisamos nos atentar em remover essa ondulação que tá aqui, ó, bem sutil, mas tem um alto relevo aqui no meio. E tem esse leve caimento aqui na ponta, mas é do gel que contraiu. Assim que lixarmos a ponta, esse gel aqui que tá caído, que tá contraído, a gente remove lixando a ponta. O paralelo inferior também tá um pouco caído, olha, dos dois lados, tá vendo? Se a gente olhar a unha assim de bico, a gente consegue ver uma bochechinha aqui. E a curvatura nessa lateral tá comprida, tá vendo? Ó, que elas não estão proporcional, mas isso é do paralelo que vamos remover. Aqui também tá um pouquinho gordinho. Então, a gente já sabe aqui o que precisa lixar. Então, vamos começar com o nosso lixamento manual. Um reajustinho na ponta, que eu tô vendo aqui que ela tá levemente inclinadinha pra esse lado. E agora eu vou afinar a pontinha, né, dar espessura pra esse alongamento. E vou encostar a ponta da minha broca com ela 45 graus, tá? Ó, anelar apoiando, ela 45 graus, não ela deitada e não ela de bico, é meio termo, 45 graus. Vou encostar numa pontinha com bastante firmeza, vou levar pro meio. Encosto na outra pontinha, levo pro meio. Vou dar só mais uma lixadinha pra garantir que tá bem retinho. O charme aqui da bailarina é ela todinha simétrica. Bailarina torta tira completamente a beleza desse formato. A gente precisa caprichar na simetria do formato da bailarina. Aqui, ó. Pontinha, meio, pontinha, meio. Agora, vamos fazer o acabamento inferior, aqui na parte de baixo. Ó, e se a gente observar, entrou aqui um pouquinho da parede lateral pra dentro, tá vendo? A gente precisa deixar bem retinha, bem alinhado. Então, eu vou vir com a minha broca aqui na lateral, removendo aqui essa parte que entrou pra dentro. Com ela bem retinha, ó, eu só passo jogando pra fora, ó. Pronto, já ficou bem retinho, tá vendo? Aí, esse lado eu não vou fazer igual, porque se eu vir aqui, a broca vai escapulir, porque a rotação está para direita, tá? Então, não tem como eu fazer isso daqui. A não ser que eu troque a rotação para a esquerda, mas eu acho um pouco desnecessário, porque eu posso vir com ela em pezinha, ó, e só passar aqui nessa lateral que entrou pra dentro. Ó, observe que eu não tô passando em cima da lateral, eu estou passando por dentro da lateral, e tem diferença. Porque se eu passar minha broca aqui em cima da lateral, eu vou comer esse paralelo inferior e eu vou perder o alinhamento da minha unha. Então, eu passo por dentro, tá? E olha como tá bem retinho. Agora, eu vou tirar a espessura que deu aqui da pontinha que afinou. E para isso, eu vou inclinar a broca para trás, para que eu não afine
a estrutura interna dessa unha e remova só o degrauzinho mesmo da espessura. Pronto. Aí, tá vendo esses fiapinhos e chips, ó? Pra remover é muito simples, é só vir com a lixa, passando por cima. É completamente normal sair esses fiapinhos, afinal, você tá lixando um plástico OBS, tá? Então, é por isso que saem esses fiapinhos. Mesma coisa do outro lado, passa aqui a lixa puxando pra cima e pronto. Olha só como ela tá bem bonita já, bem niveladinho, ó, ponto de estresse bem estruturado, sem dentinho, a estrutura bem bonita. E agora vamos higienizar para podermos selar. Tá vendo que a minha luva, ela tá cheia de pó? Deixa eu botar o dedinho. Ó, ela tá cheia de pó, tá vendo? E antes de eu selar a unha da cliente, eu vou tirar a minha mão aqui de cima da mesa e vou bater essa luva pra não ficar cheia de pó. Porque senão esse pó, ele pode, ó, simplesmente cair pra cima da unha que eu tô selando e depois o top coat fica cheio de ondulação, fica com umas bolinhas esquisitas e vocês não sabem por quê. É por causa de tanto pó que tinha na luva e foi caindo conforme vocês foram selando. Então, se atentem aos detalhes para um bom resultado. Venho, coloco um pouquinho no pincel e começo primeiro selando embaixo. Selo embaixo. E agora, em cima. Tiro o excesso do pincel, ó, bem pouquinho. Começo depositando na ponta, pra não escorrer aqui na cutícula. Ó, pincelo bem na ponta. E da ponta, eu vou subindo pra cima. A hora que chegar próximo da cutícula, não deposito mais o produto, e sim, eu arrasto ele pra cima, ó. Chego bem próximo da cutícula e desço. Sem encostar na cutícula. E agora, eu vou tirar bem aqui o excesso do produto do meu pincel. Deixar meu pincel bem limpinho. E venho dando umas pinceladas na unha para ter certeza que não ficou nenhum excesso de top coat sobre a unha, para não dar espessura depois. Então, ó, pincelo bastante, principalmente aqui nas laterais, que costuma ficar excesso de produto. Confiro se tá tudo certinho e vou levar para a cabine por 60 segundinhos. E vou passar só em volta da cutícula, sem descer para a unha, porque senão vai ficar estranho, vai ficar oleoso e na foto vai ficar feio. Puxo para cima e agora eu pego o creminho, passo um pouquinho aqui no dedo. Vamos agora ver todos os detalhes. Vamos começar aqui com ela de ladinho. Olha pra vocês verem como a estrutura, ela tá bem retinha, bem alinhada, bem simétrica. Olha, em volta da cutícula tá bem niveladinho. Ó, a curvatura bem curvadinha, espessura bem fininha. Ó, mesma coisa aqui desse lado, bem retinho, ó. Pontos de estresse bem estruturadinho, olha.
E aqui na parte de baixo da unha, bem limpinho, bem retinho, ó, sem crosta de produto aqui embaixo. Olha a naturalidade, a coloração tá bem natural. Ó, e tá bem bailarina mesmo, a pontinha fechando, bem simétrica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se essa aula foi útil para você, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. E me conta lá no direct o que você achou dessa aula, que eu tô ansiosa para saber. Um beijo e até a próxima Range Class!